todo mundo, boa noite. A gente vai começar a nossa aula de hoje. A gente tem uma convidada especial aí, que é a Josi, falando um pouquinho da parte vibracional. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa aula. Eu sou o Fernando Perry, mas hoje eu estou aqui só para ceder a sala para a Josi, que vai mostrar para a gente algumas coisas que eu acho que vocês vão achar bem interessante. Nós estamos fazendo um intensivo falando um pouquinho mais sobre óleos essenciais e aromaterapia. Cada dia nós estamos com um assunto um pouquinho diferente, mas toda semana tem uma aula bem introdutória e toda semana vai ter alguma coisa voltada um pouquinho mais para empreendedorismo também, para que a gente possa trazer outras pessoas para conhecer um pouquinho mais esse universo da aromaterapia, desde uma aula mais simples até alguns temas que são um pouquinho mais específicos. Você está convidado e pode convidar pessoas também para chegar até aqui. E se você chegou nessa aula convidado por alguém, converse com essa pessoa depois para ela poder explicar um pouquinho mais para você sobre o doTERRA, sobre os óleos essenciais. Se você está vendo o vídeo depois, também entre em contato com quem te enviou esse vídeo para conversar. Se você quiser, pode entrar em contato comigo também, Fernando Perry, ou com a Larissa Gales. A gente está lá no Você Essencial, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você Essencial, Fernando Perry, você acha a gente por lá. Legal? Então hoje nós vamos conversar com a Josi. Bom, sou Josi Padilha, né? Sou terapeuta holística e principalmente radiestesista. Eu trabalho com radiestesia já fazem 10 anos, né? E aí, através da radiestesia, a gente acaba trabalhando com vibrações e com frequência. Então, o meu trabalho com a aromaterapia é junto com a radiestesia. Eu faço os meus diagnósticos, eu faço o meu protocolo todo através da vibração e das frequências, tá? E aí, por isso que eu estou colocando para vocês esse meu trabalho, né? Apresentando para vocês uma outra forma de ver a aromaterapia. Porque normalmente a gente faz o diagnóstico como? A gente vê o que está acontecendo com a pessoa e aí a gente vai lá no olhinho e fala, este óleo que é legal de colocar. E dentro da radiestesia, nós medimos a vibração, nós medimos a energia, para aí poder usar o óleo melhor daquela situação. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês é uma outra forma de abordagem de aromaterapia, tá bom? Começa aí, óleos essenciais, vibrações e frequência. A matéria não existe, tudo que existe é energia. Bom, a partir dos estudos e das pesquisas, né, da mecânica quântica, essa realidade sobre a energia está em tudo, ela tomou uma outra proporção dentro da comunidade científica. Então, hoje, é muito comum a gente dizer isso, né? Tem lá a frase do Einstein, e tudo é mais normal que a gente acredite nisso, que a gente possa usar isso. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Esse é o Nikola Tesla, que é cientista e inventor, e uma das coisas que ele inventou foi o carro elétrico. Né? Aí tem a corrente alternada, então, olha que legal, né? Ele é um dos inventores aí. Hoje em dia se fala muito das empresas dele, porque ele, em relação à energia, na nossa época, ele é o mais importante, né? O universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional emergindo de algo mais profundo e sutil. Quem falou isso foi o Heisenberg, que é um dos pais da mecânica quântica, num seminário na Universidade de Munique, em 1968. Então, assim, o que eu quis mostrar? Que não é de agora a gente falar de energia. As pessoas acham que essa coisa do estudo da energia tal surgiu agora, que todo mundo está falando, nova era e tudo, e não é assim. Dentro das leis, das 7 leis herméticas, nós temos a terceira lei, que é a lei de vibração, onde fala nada está parado, tudo se move, tudo vibra. No universo, todo movimento é vibratório. O todo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Das galáxias às partículas subatômicas, tudo é movimento. Eu não sei se vocês já fizeram um teste. Eu, quando era menor, sabe quando a gente deita na carteira da escola, que antigamente era de madeira,
tinha um barulho. Isso sempre me marcou, fazia vum, 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 vum. E eu achava aquilo o máximo, porque eu falava, gente, olha, de onde vem esse barulho, né? E é exatamente a energia se movendo. Então, quem tiver aí alguma dúvida, coloca o seu ouvido numa madeira, numa mesa, alguma coisa assim, que você vai sentir esse barulho. Você vai sentir o barulho, hein? Não estou falando que você vai ouvir, não. Você vai sentir. Olha que legal. Gerador de frequências. Na década de 1920, olha só há quanto tempo, um cientista, Royal Raymond Rife, criou um sistema gerador de frequências que era capaz de tratar um número variado de doenças. Rife teria descoberto que cada micro-organismo possui uma frequência específica e que, quando se emite sobre estes uma frequência mais alta e adequada, eles morrem. Uma substância com uma alta frequência é capaz de eliminar qualquer doença em vibrações abaixo de 58 Hz. Monitor de frequências. Em 1992, o Bruce Taino construiu o primeiro monitor de frequências do mundo. Taino pôde determinar que a frequência média de um corpo humano saudável durante o dia vai de 62 a 71 Hz, que é quando a gente está no dia a dia, né? Aí você se mexe, você tem as suas preocupações, então por isso que dá essa variada. Bom, então quando a frequência cai, o sistema imunológico ele fica comprometido. Então, se a sua frequência ela cai para 58 Hz, você começa a ter sintomas de gripe, de resfriados, né? Corpo dolorido, começa a se sentir cansado. 55 Hz, você tem a doença como a cândida, que podem tomar conta. 52 é o Epstein-Barr, que é um tipo de herpes, né? Que dá na garganta e tal. 42, o câncer. A dor de cabeça e enxaqueca são dores de cabeça, são causadas por um distúrbio nos campos eletromagnéticos nos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Vocês lembram quando a gente fala de fazer com o peppermint lá? A gente coloca nas fontes, né? Tanto do direito quanto do esquerdo. Prestem atenção nisso, hein? Não esquece essa informação, não. Quando a frequência varia mais do que 3 Hz, dores de cabeça aparecem. Se a frequência varia em mais de 10 Hz, as dores de cabeça, ela se torna um tipo de enxaqueca, tá? Essa máquina do Taino, que a gente falou, que media os Hertz, ela foi certificada como 100% acurada e tem sido utilizada atualmente nos Estados Unidos para pesquisas no campo da agricultura. Essa máquina ainda existe, com esse tipo de frequência, né, e vibracional, trabalha com essa tabela também, tá? Frequência das substâncias que comemos, respiramos e absorvemos. Muitos poluentes possuem baixa frequência e induzem o corpo a uma queda e enfraquecimento da sua frequência. Para quem gosta de alimento processado e enlatado, olha a má notícia. Alimentos processados ou enlatados possuem uma frequência de 0 e tendem a abaixar as frequências saudáveis do corpo, levando ao surgimento de doenças degenerativas. Quando começou a se falar sobre essas frequências e sobre o que a gente podia comer, o que era legal de comer e a vibração disso, a primeira coisa que falou é que nós temos um corpo muito inflamado, né? Por causa da quantidade de coisas que a gente come que não tem uma frequência boa. Os alimentos frescos, né, começam com frequências acima de 15 Hz. Ervas secas de 12 a 22 Hz e ervas frescas de 20 a 27 Hz. Então, ó, gente, a partir de agora, vamos melhorar essa alimentação. O Fernando, que é vegetariano, que deve comer todas as coisinhas fresquinhas assim, não tem esse problema. Aí é aquela parte que a gente gosta. Frequência dos óleos essenciais. A frequência de óleos essenciais começa em 52 Hz e chega até 320 Hz, que é a frequência do óleo essencial de rosa. Essas frequências altas criam um ambiente no qual doença, bactéria, vírus, fungos, câncer, eles não sobrevivem. Tá? Então, a gente não está falando de curar, a gente está falando de sobreviver. Né? Então, a frequência é alta e aí
esses vírus, né, acabam não sobrevivendo. E aí tem um estudo que acho que a Marisete já falou até para a gente, que é um estudo de comprovação. E o estudo, médicos selecionaram 2 homens jovens que possuíam uma frequência de 66 Hz. Um segurou, tá? Atenção, segurou nas mãos café e sua frequência caiu para 58 Hz em 3 segundos. O outro tomou o café e sua frequência caiu para 52 Hz em 3 segundos. O homem que tomou o café não recebeu nenhum óleo e sua frequência levou 3 dias para voltar ao normal. O outro homem que só segurou o café recebeu certos óleos essenciais para inalar e sua frequência se normalizou em 21 segundos. Olha que máximo, que maravilhoso isso. E aí, por que isso acontece? Porque o odor é uma radiação eletromagnética. Então, por que começou a se estudar e foi procurar a aromaterapia? Porque descobriu exatamente isso, que o odor é uma radiação eletromagnética. Olha que magnífico. E quem descobriu isso foi o Dr. Reijo Mäkelä, né? Que ele é da Finlândia e tem realizado trabalhos com eletromagnetismo. Ele descobriu que um odor é uma radiação eletromagnética de moléculas e átomos específicos. Olha isso. Para quando a gente fala que a aromaterapia é só um cheirinho, não é só um cheirinho, não. Essa radiação, ela muda o estado eletromagnético da membrana mucosa que a recebe. E essa alteração em sua atividade é transmitida ao centro correspondente no cérebro. Isso explica porque cães conseguem sentir o cheiro de uma tempestade muito tempo antes dela aparecer, como tubarões podem tão rapidamente sentir o cheiro de sangue e estados de medo na água, e como constituintes de óleo imediatamente ser percebidos pelo cérebro. Tá? Então, olha aí a gente mostrando, né, comprovando que a aromaterapia é uma terapia que funciona muito e tem muito a ver com frequência, né, e vibração. Campos de energia eletromagnética viajam muito mais rápidos e de forma direta do que o movimento das moléculas. Os óleos essenciais e frequência ideal, segundo Gary Young, autor do livro Aromatherapy The Essential Beginning. Nossa, Fernando, era você que tinha que falar isso. A química, né, e frequência dos óleos essenciais tem a habilidade de ajudar em manter uma ideal frequência do corpo no nível no qual nenhuma doença exista. Então, o que acontece? Na verdade, a gente muda a frequência, né, do nosso corpo através dos óleos essenciais. Então, usando os óleos certo, com os hertz certo, nós conseguimos fazer com que o nosso corpo tenha uma reação de bloquear tudo aquilo que não é legal para a gente. Então, elevar a frequência de nossa vibração corporal. Experiências feitas com aromas e fotografias do campo energético humano, aura, que é aquele foto Kirlian, né? Mostraram que os óleos essenciais possuem um profundo impacto nas radiações coloridas emitidas. Então, o que eles fizeram? Eles fotografaram essa parte do aroma mesmo, né? do óleo essencial, então, a parte do aroma. E aí, o que aconteceu? Via que o desenho, né, feito tinha toda uma cor muito parecida com a nossa aura, tá? Sabendo utilizar o óleo essencial com a energia certa, é possível começar a elevar a frequência de nossa vibração corporal e responder melhor aos efeitos advindos dos diferentes tipos de estresse psicológicos que vivemos. Então, além das formas pelas quais os óleos essenciais são usualmente empregados, existem também sistemas de tratamento visando aproveitar sua energia. Cada planta produtora do óleo possui uma energia específica que pode ser trocada e aceita como fonte de um novo padrão vibratório pelo nosso corpo. Então, o que acontece? A gente está ali passando por uma experiência e quando a gente usa o óleo, nós mudamos a nossa vibração.
E aí, conforme essa vibração, claro, a partir de todo um estudo, uma pesquisa, um diagnóstico, né? Você fazendo essa mudança, a pessoa acaba ficando protegida com esses óleos. Defesa das plantas, que aqui eu acho que assim, é uma grande explicação para a gente de como que funciona, por que que funciona. Podemos dizer que se uma planta nasce num ambiente estressante, submetida ao ataque de fungos, lagartas ou cochonilhas, esta planta cria um certo aroma para repelir estas pragas e conseguir salvar sua vida. Ela cria uma frequência vibratória que representa isso. Então, como é que isso funciona? A planta está lá no ambiente e ela tem aqueles inimigos, né? Que vão chegar até ela, que querem atacar. Ela cria um aroma com uma determinada vibração, que vai afugentar aquele inimigo, tá? E aí, quando nós usamos, né, quando a gente está passando por uma situação semelhante àquela que ela sente medo ou ela fica insegura. Então, assim, tudo isso está ali no óleo, todas essas informações. Então, ela pega e passa isso, né, nessa frequência vibratória. Quando nós usamos o óleo e passamos pela mesma situação, nós temos a mesma defesa. Olha que legal isso. Assim, olha só, quando nós, seres humanos, estamos vivendo um tipo de estresse semelhante em nossa vida, quando somos atacados pelos nossos pensamentos, devorados pelas nossas preocupações, seja no trabalho ou na família, e não conseguimos resistir de forma adequada a isso, tudo está na hora de reaprender a se readaptar, a fazer como a planta fez, criando atitudes e comportamentos que irão afetar esses miasmas mentais que geram doenças. Então, o que que acontece? Nós vamos mudar essa vibração, porque nós vamos mudar o cheiro, né? Mudar o aroma, mudar o odor. E isso nós vamos fazer através do quê? Do óleo essencial. Quem vai ser o nosso grande alimentador, né? Ou que vai levar a gente a acertar isso, vai ser o óleo essencial. Devemos, assim, assumir um novo padrão vibratório, elevando nossa frequência. Ao utilizarmos o óleo de uma planta que viveu este tipo de estresse, absorvemos sua energia, seu padrão, entramos em contato direto com a sua essência, ou seja, com a sua alma, né? Nós pegamos o quê? O que que a gente trabalha? A gente trabalha com a alma daquela planta, que tem o seu magnetismo. Então, olha que maravilhoso isso. Eu sou uma aromaterapeuta vibracional totalmente apaixonada pelo que eu faço, né? Principalmente por perceber tudo isso. Perceber que não é só você cheirar, não é só você colocar lá no travesseiro, não é só isso. Você muda muito mais do que isso. Você tem nas suas mãos não é um instrumento, né? Mas uma técnica, gente, um diamante. Se tem um diamante, é uma joia, né? Porque você consegue fazer muita coisa através dele. Você consegue ter o bem-estar, você consegue trazer para você uma melhoria, uma felicidade muito grande. E basta o quê? Você começar a usar. Claro que dentro deste começar a usar, você tem aí, ó, primeira coisa que ele fala, vamos mudar esse padrão vibratório. O padrão vibratório, ele muda só com óleo? Não. O óleo ajuda muito, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Assim, reaprendemos de forma sutil, energética, como no uso da homeopatia ou da terapia floral, a reagir de uma outra maneira aos fatores do meio ambiente e a doença deixa de ser uma realidade. Porque você não está mais vibrando nela. Você está vibrando alto, você está vibrando numa melhoria, você está vibrando no bem-estar. Né? Então, aí, a partir disso, deixa de existir.
a oligoterapia, a ligoaromaterapia, que é oligo do grego, que é pequeno, e arom do latim, que é cheiro, mais o terapeuta do grego, né, que é harmonizar e equilibrar. É um sistema de tratamento que utiliza os óleos essenciais diluídos em ultradoses dinamizadas com a função de tratar e restabelecer a saúde. Suas bases e princípios são semelhantes à da homeopatia e da terapia floral. Então, é quando você vai diluindo, diluindo, diluindo. Então, ele trata, ele pega o óleo essencial e vai diluindo ele várias vezes, e aí tem a vibração, tudo existe toda uma técnica, né, para ser feito isso. Oh, e olha só que técnica maravilhosa, é frequência aromaterapia, né? Que é utilizada a terapia de frequências nas bases dos sistemas do Clark, do Riff e do Becker. E associamos com a utilização de óleos essenciais e uma base gelificada. Isso daí, o Fernando até falou esses dias sobre congelar, né, na gotinha tal, e depois você usar. Faz parte desse tipo de tratamento. Existe também um outro tipo que você congela, como se fosse óvulos, e aí para mulher que tem baixa resistência, que está sempre tendo algum problema, né, de infecção e tal, usa este óleo congelado. Então, assim, hoje em dia está sendo um tratamento bastante usado, tá? Principalmente com a parte dos óleos essenciais. Então, vamos falar sobre frequência dos óleos, né? Os óleos com maior frequência atuam mais nas emoções, enquanto os de menor frequência atuam mais diretamente no físico, certo? O rosa, inclusive esses óleos, eu fui lá conferir se cada um era desse daí, porque não é todo óleo de rosa, é o rosa damascena. Não é todo tipo de lavanda, é a lavêndula angustifolia, mas precisa sempre prestar muita atenção nisso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um óleo de rosa em casa, e aí ela usa e fala, nossa, não deu o mesmo resultado. Aí você vai ler, não é o mesmo óleo, tá? Então, qual é o óleo que tem a frequência de 320 Hz? É o rosa damascena, do Terra tem, trabalha exatamente com esse. Eu vi todos eles são os óleos que têm essas frequências. Lavanda, 118 Hz. Mirra, 105 Hz. Camomila azul alemã, 105 Hz. Jonípero, que é o meu, que eu adoro esse óleo, também tem lá 98 Hz. O sândalo, 96 Hz. Angélica, 85 Hz. Hortelã-pimenta, que todo mundo ama de paixão, 78 Hz. O gábano, que é o 56 Hz, e o manjericão, com 52 Hz. Então, vocês entenderam que, assim, quando é alta, né, funciona no emocional, e quando é baixa, funciona no físico, tá bom? Então, os diagnósticos em Hertz. São usadas tabelas com regulagens para o tratamento do campo vibracional. Lembra que eu falei lá que o Taino criou, né, um equipamento, e esse equipamento nos deu esses hertz. O hertz é a unidade de medida derivada para a frequência, a qual expressa em termos de ciclos por segundo. A frequência de um evento periódico, oscilações ou rotações por segundo. Um dos seus principais usos é descrever ondas senoidais, como as de rádio ou sonoras. Aqui nós temos a escala, né, de consciência do Hawkins, que a gente usa como os campos de energia e frequências vibracionais. Eu uso dois equipamentos, eu tenho um medidor de energia, né, eu uso o aurameter e uso o pêndulo também, porque eu trabalho com o pêndulo aqui nessa tabela. Eu faço a medição e aí eu vou passando nessa tabela para saber como que a gente está, né, tá trabalhando. Então, dá 30 pontos, dá 50 pontos, a gente sempre vai olhar para saber como é que está o hertz e aí a gente poder trabalhar o óleo ideal. Claro que isso, gente, tem todo um diagnóstico, né? Eu faço uma mesa radiônica, então é um trabalho um pouco mais profundo. Então, tá aqui, ó,
Rosa Damascena, que nós temos lá 320 Hz. Então, sistemas corporais afetados, equilíbrio emocional e pele, tá? Influência aromática, é estimulante e elevador para a mente, criando uma sensação de bem-estar. O que acontece? Todo o trabalho que sempre que você lida, né, com holístico, sempre que você lida com frequência, com vibração, nós temos um objetivo, que é trazer o bem-estar que o ser humano tinha. A gente também trata, né, animais, mas é do ser, né? Trazer do ser o que ele tinha lá no começo. E todo mundo, quando nasce, nasce feliz, né? E tranquilo, em paz. Então, a busca da aromaterapia e dos trabalhos de energia, ele é sempre trazer essa felicidade e essa paz. E a gente, como que a gente traz isso? Através do bem-estar, trabalhando o equilíbrio emocional, tá? Então, a gente parte daí. Claro que o físico, emocional e espiritual precisam estar bem alinhados. Bom, então, o uso histórico, a propriedade curativa da rosa tem sido usada na medicina ao longo dos tempos e ainda desempenha um papel importante no Oriente. O oriental usa mesmo bastante essa rosa damascena. Eu assisto muito filme coreano e japonês, e eles fazem muito essa referência. Quando eles estão preparando alguma coisa, eles usam muito a rosa. A nossa querida, maravilhosa lavanda, né? Então, os sistemas corporais afetados é o cardiovascular, o equilíbrio emocional, o sistema nervoso e pele, tá? E aí, por que ele acalma? Por causa do sistema nervoso. Mas não é sua principal, né? Não é só este uso. Então, qual que é a influência aromática? Promove consciência, saúde, amor, paz e uma sensação geral de bem-estar. Isso também nutre a criatividade. Olha só isso, o uso histórico. Durante a época medieval, as pessoas estavam, obviamente, divididas sobre as propriedades da lavanda sobre o amor. A gente usa para acalmar, mas olha aí. Alguns afirmavam que ele poderia manter o usuário casto, enquanto outros diziam apenas o oposto, promovendo suas qualidades afrodisíacas. Sua lista de uso é longa, mas olha só, a gente fala do lavanda, porque ele acalma, né, faz dormir, e aí, na medieval, não, ele era usado para situações de amor, né, e até era afrodisíaco, ninguém fica calmo quando a gente usa uma coisa que é para afrodisíaco, né, mas olha que legal isso. E o que é esta mudança que hoje nós vamos vendo, né? Por que às vezes um óleo, você fala, nossa, mas serve para tudo isso? O que a gente tem que remeter? Ao pensamento da planta. Quantos inimigos essa planta tinha ali? Então, qual o estresse que ela passou e ela foi criando, né, os odores ou os aromas para justamente nessa parte do óleo essencial ele vir munido de todas aquelas informações, as informações de defesa daquela planta. Mirra, sistemas corporais afetados, é hormonal, imunológico, nervoso e pele. Vocês vejam que a pele está sempre, né, em todos. Promove a influência aromática, promove a consciência e é edificante, tá? O uso histórico, a mirra era usada como incenso em rituais religiosos, no embalsamento e como uma cura para o câncer, lepra e sífilis. A mirra, misturada com semente de coentro e mel, foi usada para tratar herpes. Olha que maravilhoso. Bom, como que é feito toda essa medição? Através da radiestesia, essa medição é feita com o aurameter, né? O que acontece com o aurameter? Ele mede os chakras, né? E medindo os chakras, a gente consegue ter aquela medição em hertz. Ou o pêndulo, né? Que é a utilização de gráfico específico. A gente tem um gráfico e nesse gráfico a gente tem essas medidas. Bom, aqui a gente tem um campo eletromagnético. Este aqui, que está quando você não critica, esse é conhecido como torus, tá?
esse direitinho bonitinho, que é o movimento que representa o fluxo da vida. Então, olha lá, quando o seu campo eletromagnético, você está lá, você critica, você reclama, você condena, você duvida, tem medo, tem preocupações, engana, julga, humilha, tem pensamentos e sentimentos negativos consigo mesmo e com as outras pessoas, resumindo, quando não trabalha corretamente as suas emoções, tá? Olha lá, fica tudo embaralhado. Por isso que quando você está nessa situação, você acaba se sentindo negativa, você acaba se sentindo confusa, você acaba não acreditando, né, nas coisas que estão passando à sua volta. E aí você vem com aquela conversa, ai, toda notícia ruim vem em série. Não é que notícia ruim vem em série. Você baixa a sua vibração. E a partir do momento que você está com a vibração baixa, você vai atrair aquele tipo de energia. E quando você atrai aquele tipo de energia que não é legal, aí você foca mais nisso, nela. E aí você vai entrando naquela coisa que você não consegue sair, tá? E quando você não critica, não reclama, não condena, pede desculpa, perdoa, agradece, ama sem esperar nada em troca, é atencioso, honrado, sincero, tem pensamentos e sentimentos positivos para consigo mesmo e com as demais pessoas. Resumindo, quando trabalha corretamente as suas emoções. Aí o que acontece? Olha lá, a gente fica pleno, maravilhoso, com as nossas energias lá todas fluidinhas, nosso Taurus é lá lindo, maravilhoso. Esse Taurus, ele tem em tudo, tá? Ele tem no planeta, ele tem em nós, seres humanos, porque nós estamos conectados o tempo todo. Quando uma pessoa se aproxima da gente, olha lá, ela tem esse desenho, né, do Taurus. Todo mundo tem. Então, quando a gente se aproxima de alguém, a gente exatamente mistura aí a nossa energia com o outro. Por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com quem a gente traz à nossa volta, ambiente que a gente vai, sua vibração. Use seu óleo essencial preferido, mas tenha em mente também que para acelerar as mudanças em nosso campo vibracional, devemos criar alterações positivas, otimizando os novos pensamentos, sincronizando-os com uma melhora nos sentimentos. E também com uma alimentação saudável, com a prática de exercícios físicos e meditação. Devemos frequentar lugares compatíveis com nossas novas escolhas, adotar novos hábitos. Nada muda, tá? Ah, eu usei um óleo e aí eu tenho que estar linda, maravilhosa. Não vai acontecer isso. Porque junto com ele existe toda uma mudança, né, saudável que você precisa fazer para que o seu campo vibracional ele seja positivo, tá bom? Devemos sempre cuidar da tríade: pensamento, sentimento e energia. Quando as práticas nos levam a uma transformação física, as mudanças podem ser imediatas. Eu mesma, tá? Tá aí tudo que vocês podem falar comigo. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo, Fernando? Todo mundo deve considerar seu corpo como um presente inestimado, daquele que te ama acima de tudo. Uma maravilhosa obra de arte, de beleza e mistério indescritível além da concepção humana. E tão delicado que uma palavra, uma respiração, um olhar, ou melhor, um pensamento pode prejudicá-lo. Então, tá aí a minha contribuição para o nosso trabalho, né? Tem mais um slide da bibliografia. Isso. Bom, tá aí, gente, o que eu podia trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber alguma coisa, estou aqui. Se eu não souber responder, eu procuro no Google, não tem problema, mando a resposta depois, porque eu não sei tudo, tá bom? E eu agradeço por vocês estarem até agora assistindo. Muito obrigada, viu? Muito bom, Jô. Ó, deixando a tela aí para quem quiser, de repente, tirar um print ou tirar uma foto aí dos contatos da Ju, fiquem
à vontade para entrar em contato com ela. Tenho certeza que ela vai adorar conversar com vocês um pouquinho mais. Vou mesmo. Interessante, aprendizado sobre os olhos. Jo, você foi especialmente maravilhosa, ó. Legal. Não, na verdade, não temos alguns elogios e no começo o pessoal falando que não estava vendo o nosso slide. Então vamos abrir agora, ver se alguém quiser abrir, fazer alguma pergunta para a Jo. Quem tiver com vergonha pode escrever no chat, quem tiver afim pode abrir a tela, a câmera, e se quiser fazer no microfone também fique à vontade. Vamos só reforçar aquele nosso recadinho antes, né? Se alguém daqui está vindo hoje convidado por alguém, entre em contato depois. Hoje a gente deixou um foco bem específico para essa parte mais energética. Os outros dias que a gente faz a nossa apresentação, a gente fala um pouquinho mais sobre os olhos da doTERRA, sobre os kits, se você quiser fazer a sua inscrição, se você quiser, como é que funciona mais ou menos, porque a gente tem formas diferentes de você ter uma conta na doTERRA, desde como cliente preferencial, para você poder usar como usuário ou como consultor, se você quiser empreender também. E aí, a gente tem outros vídeos que explicam um pouquinho mais sobre isso. Se você chegou aqui e não conhece essa parte, quiser, entre em contato com quem te mandou o vídeo ou quem te chamou para essa reunião, e essa pessoa vai te explicar um pouquinho mais. Legal? Oi. Fiquei muito curiosa quando você comentou sobre aquele exemplo do café. Eu estou numa mudança de hábito na minha vida e hoje o meu café é orgânico, né? E realmente tomo todo o cuidado, não tem mais açúcar branco e tal. Eu estou nesse novo formato, né? E aí me diz, eu fui uma pessoa, enquanto secretária, eu cheguei a tomar uma média de 10 a 15 cafés por dia. Eu tinha um ritmo alucinante. Eu realmente era uma loucura. Eu trabalhava dentro do banco, a área é jurídica e financeira, então era uma loucura. Me fala, essa energia do café, isso rola? Como é que é isso? Eu fiquei muito curiosa. Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Não sei se isso abre. Eu fiquei curiosa. Então, eu adoro café. Adoro, adoro, adoro. Então, o que eu fiz? Sabendo disso, né, dessa energia, e eu testei com o pêndulo, né? Porque quando eu vi essa informação, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu adoro café, mas eu não sou de tomar muito, não. Eu trabalhei também em banco, eu trabalhei inclusive na parte da superintendência, então tomava um café que, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Eu medi com o pêndulo e realmente é uma energia, sabe? Meio baixinha aí. Mas aí o que eu fiz? Eu medi assim, eu medi com o chá e com o café. Aí eu peguei lemongrass, né? Eu peguei os chás assim que eram mais conhecidos, de morango, por exemplo, peguei alguns e eu percebi, realmente, o café ele tem uma energia baixa, né? Eu não sei, eu acredito que seja, quer dizer, tem alguns estudos que mostram isso, que é porque ele torra, depois você moe, você entendeu? Cadê a parte do café? O que o café é? Entendeu? Então é por causa disso, ele não tem mais a coisa viva. Então a gente matou, né? Torrou, matou, acabou, não tem mais. Aí depois você moe o coitado. Então o que você está tomando? Entendeu? Então realmente é bem assim. A hora que você vê, você fala, nossa, eu gosto tanto, mas de verdade, o que eu estou tomando? E não acontece a mesma coisa com cacau. Porque ele é todo, né? Você tem que pisar, né? A coisa é diferente, né? Como que ele é lá, ralado, amassado, é diferente. Então, o café realmente pode tomar chazinho. Porque você sabe o que eu faço? Eu tomo um café sem culpa, eu tomo um café por dia, um só. Eu escolho um momento, aí eu tomo aquele. Aí tem dias que eu não tenho vontade, acabo fazendo um monte de coisa e tal e não tenho. Mas é que ele me traz uma memória, né? Daquela coisa de, exatamente, de dar uma relaxada e
Então, por isso eu ainda mantenho o meu. Eu mesmo que sim, meu café, eu sou sozinha, né? Eu moro sozinha, tá? Eu e a minha gatinha, né? Mas eu arrumo minha mesa, eu de manhã, né? Daí eu arrumo a minha mesa, eu realmente tomo café, então eu sento, tomo aquele café gostoso e tal, mas eu tomo todo cuidado. Hoje, realmente, no orgânico, eles são duas xícaras, realmente, que eu gosto e tal, porque ele me traz justamente essa lembrança e eu ainda tenho aquela sensação de que ele ajuda, opa, daí, dá aquela despertada, né? Então eu curto bastante, mas também nunca mais eu tomo. Eu não tomo ele mais em nenhum momento do dia. Eu deixo ele realmente só para de manhã, me satisfaz e sigo. Claro que durante o dia eu vou fazendo bastante uso de chás, né? Aprendi a usar chás que eu nem imaginava, tá? Mas eu vou pesquisar o assunto, viu? Obrigada, meu amor. Adorei. Nossa, muito bom. Obrigada. Ô, Josi. Deixa eu só fazer uma observação no mesmo assunto ainda que a gente estava falando, né? A Ana, quando começou a falar, ela falou sobre que o café dá uma energia e a história da energia baixa, como é que ele me desperta, né? Existe uma coisa diferente, né? Existe uma química, no caso da cafeína, que vai agir no seu corpo. Mas isso não é exatamente faixa vibratória. Você poderia usar um remédio, supondo, para ficar acordada. Imagina que você toma um remédio que você não pode dormir. Esse pessoal que tem que viajar à noite e tal. Se você for medir a energia do remédio, ela é uma energia extremamente baixa, mas ela está quimicamente alterando o seu cérebro para você ficar acordado. Então a gente não pode confundir o que é a química que vai ativar o seu cérebro da faixa vibratória que aquilo tem. São duas coisas diferentes, entendeu? Eu acho que isso deixa um pouquinho mais claro só do que a gente está falando. A gente não está falando da química dele e não está dizendo que o café não pode te despertar. Ele pode te despertar porque quimicamente ele vai agir no seu cérebro. Mas a faixa vibratória dele é diferente. Ô, Josi, eu vou perguntar um negócio que acho que a Ceice também perguntou ali. Se você tomar esse café, não tem, que óleo depois poderia tomar para melhorar essa frequência? Existe algum óleo indicado? Então, Como foi feita essa experiência que aumentou a frequência? é que assim, né, esses óleos, eu até procurei o nome dos óleos na época, mas não tinha, só mostra pesquisa, não mostra exatamente o óleo que foi usado. Mas o que acontece? Eu não tenho essa coisa, eu não vou e imediatamente aumento minha vibração. Ah, tomei um café, vou lá e aumento a vibração. Eu não tenho isso, né? Eu aumento minha vibração durante o dia, eu tenho um horário que eu uso os meus olhos. E eu sei, porque eu meço minha vibração, que a vibração está mais elevada. E não é uma coisa de eu vou tomar o café todos os dias. Eu reservo. Por quê? O que acontece? Se eu colocar em mim, não, eu não vou mais tomar por causa disso, eu não quero isso, eu não tenho medo do café. Entendeu? Então, eu tomo quando eu tenho vontade, se eu tiver vontade. Mas eu não tenho essa preocupação. Tomei o café, vou aumentar minha vibração. Nós temos, sim. O que vai aumentar a sua vibração? Nós temos aqueles óleos, que são os óleos que têm a sua vibração maior, mas todos eles aumentam, vão trabalhar a sua vibração. Todos eles. Se você tiver com uma situação física, vai ser o óleo, ele vai acertar essa situação física para você. Tá? Se você tem um problema emocional, o óleo vai aumentar a sua vibração naquele sentido emocional. Não adianta, físico, não adianta, o que não adianta para a gente fazer, que aí, quando eu falei a primeira vez, e quando eu estudei, quando eu estava no curso fazendo isso daí, todo mundo queria comprar óleo de rosa. Eu vou comprar óleo de rosa e eu passo óleo de rosa e eu fico. O que acontece? Os óleos não funcionam assim. Se, por exemplo, até foi uma coisa que a gente falou esses dias, eu vou lá e pego um óleo e eu não me sinto bem com aquele óleo, o cheiro dele não, sabe? Não gostei e tal. O que isso representa? Que naquele momento eu não tenho as ferramentas para trabalhar aquela emoção.
Entendeu? Então, não adianta eu pegar o óleo de rosa, porque eu tomei café e o óleo de rosa é o mais que tem a maior vibração, eu vou lá, vou usar o óleo de rosa, porque vai colocar minha vibração lá em cima. Se você está com medo, se você não tem todo aquele trabalho vibracional, eu estou cheia de culpa, eu tenho remorso, eu tenho um monte de coisa, aí eu vou passar o óleo e vou ficar bem? Não é isso, tá? Mas o óleo vai te levar a uma memória, vai te levar a algo que você fale, opa, eu estou precisando trabalhar isso, eu estou precisando mexer mais naquilo. E aí você vai trabalhar o seu emocional. Pode ver que todo o tempo que eu falo de vibração, que eu falo de frequência, eu falo de você ter o bem-estar, de você usar e você equilibrar a sua parte emocional também. Tá? Então, assim, quando nós estamos falando de vibração e de frequência, e nós estamos falando de elevar, a gente está elevando hertz, a gente não está elevando só o fato do café. Existe todo um contexto, né, que a gente precisa trabalhar também, tá? Não sei se eu respondi? Sim, sim. Que na verdade não adianta você ir lá correr e pegar um óleo e falar, ai, tomei o café, vou pegar o óleo. Não é o que eu fiquei imaginando, todo mundo vai comprar óleo de rosas, né? E não é assim. Mas no curso que eu fiz, era assim, todo mundo queria comprar óleo de rosas, que vai usar óleo de rosa. Não é assim. Até porque a Josi comentou, né? Qualquer óleo, na verdade, vai ajudar você a elevar um pouquinho mais a sua vibração. Nessa história do antídoto que ela estava pensando, né? A Ayurveda fala muito sobre isso, mas nós estamos falando de coisas mais densas, né? A gente diz que o cardamomo é o antídoto do leite, porque ele ajuda a digestibilidade. Nós não estamos falando antídoto no sentido energético do leite, né? Então existem esse conceito de antídoto de alimentos, existem muitos deles dentro da medicina ayurvédica, mas é pensando mais em digestibilidade, na parte densa do alimento e não exatamente na parte sutil do alimento. Josi, tem uma pergunta ali falando da energia dos animais de estimação, como funciona e quanto ela influencia. E depois tem uma sobre se pode usar os óleos essenciais neles. Vamos começar com essa história. Você que mede e tal, né? Como é que é essa parte dos bichinhos? Você mede dos bichinhos, é diferente da nossa? A deles influencia a nossa? Acho que é mais ou menos por aí a primeira parte da pergunta dela. É assim, eu tenho um monte de bichinho em casa, todos os meus bichinhos usam óleo essencial, antes eles usavam florais, né? E eu meço os chakras deles, tá? Os chakras são diferentes, é medição, mas eu meço, eu trabalho bastante, principalmente aqui, né? Eu trabalho bastante aqui com eles. A vibração deles tem muito a ver com a gente, sim, porque traz como que eu vou falar? Uma tranquilidade, uma segurança. Por que a gente usa os bichinhos em algumas terapias emocionais? Justamente por causa disso, porque eles passam uma segurança. E eu vou contar uma coisa para vocês, sempre tem uma historinha, né? Eu morava no segundo andar de um prédio na Avenida Santo Amaro, esquina com a Juscelino Kubitschek, em São Paulo, tá? Na minha cabeça, eu tinha passado por uma situação emocional muito difícil. Na minha cabeça, o ladrão ia entrar no meu apartamento. Segundo andar, Avenida Santo Amaro. Como que ele ia entrar? Ele ia por uma escada. Gente, para pensar. Na minha cabeça, eu entendia que aquilo era um absurdo, mas o meu emocional não conseguia. Eu trancava todos os quartos, que os quartos ficavam de frente para a avenida, eu trancava os quartos e dormia na sala. Sabe como que eu melhorei? Sem remédio, sem tarja preta, sem nada. Minha mãe me deu uma gata. E no meu emocional, olha só, gente, no meu emocional, a gata iria me defender. Então, olha como que é. E aí, quando eu conversei com o psicólogo, conversei com o médico e tal, ele falou que nós temos isso dentro da gente. Acreditar que o animal traga essa defesa para você. Olha que louco isso.
E quando eu comecei a fazer a parte de aromaterapia e eu comecei a tratar os meus bichos com aromaterapia, eu percebi assim, inclusive foi assim, eu usava lavanda. Eu tenho uma gata que lavanda passou, ela fica doida, fica loucona, sobe nas coisas, ela fica loucona. E o outro, ele fica mais calmo. Aí eu escutei o Fernando e a Larissa falarem que eles passavam, acho que balance na mão. Eu não sei se é balance ou serenity. Que você passava e passava no gato, assim, para ir ficando calminho. Serenity. Serenity. E aí eu comecei a passar nos meus animais e vi a diferença deles de comportamento, que era muito parecida com quando eu usava floral. Então, assim, eles vão reagir porque a parte de medir a vibração, eu meço pelo aurameter, e é muito louco, gente. Você encosta o pêndulo no bichinho, o pêndulo parece um helicóptero, fica muito louco, sabe? Porque a vibração deles é maior. Sabe? Nesse sentido, né? De você usar o trabalho. Então, por isso que eles têm uma reação com tudo que a gente usa, floral, que a gente usa aromaterapia, muito mais rápido. O resultado é muito mais rápido. Não sei se eu respondi, é isso? Eu só vou fazer uma pequena observação, né? Bichos Tá. diferentes têm pequenos detalhes em relação aos olhos, tá? Então, assim, sim, a gente pode usar nos bichinhos, mas é sempre legal lembrar, dependendo do tamanho do bichinho, a gente tem que pensar como se fosse um bebê. Se você está usando num dog alemão, num cavalo, numa vaca, ele tem um corpo, uma massa corporal muito grande. Você está usando num gatinho, num cachorro pequenininho, é como se fosse um bebê. Então a gente vai precisar diluir esse óleo, você não vai usar ele puro. A gente fala que o difusor é extremamente legal, deixa um cômodo aberto se o bichinho se irritar com aquele cheiro para ele poder sair. Não é legal você prender ele num cômodo pequenininho e colocar 20 gotas de lavanda no difusor e deixar o coitado ali com aquele cheiro. Então é sempre legal você usar a quantidade certa ali de gotas no difusor e você também deixar um espaço para ele sair. E cada bicho tem uma coisa diferente, tipo felinos têm uma certa dificuldade com alguns tipos de óleo, como por exemplo cítricos. Cachorro já tem uma facilidade melhor para esse tipo de óleo. Então, existem alguns pequenos detalhes, tá? Infelizmente, em português, nós temos pouco material sobre animais, está sendo produzido cada vez mais, e a gente tem algumas coisas já que a gente compartilhou ali no nosso grupo. Se alguém quiser depois entrar em contato com a gente, eu posso passar para vocês este material que a gente já tem. Eu tenho algumas coisas mais em inglês do que em português, mas eu tenho algumas coisas em português. Só para deixar isso claro, para você não pensar assim, tudo do mesmo jeito que eu uso para mim, eu vou dar a mesma quantidade, tudo. Pode usar sim, mas adaptando um pouquinho para o tamanho do bicho e tudo mais, tá? Eu não estava assim, preocupada em falar, né, de quantidade e tal, mas todos os cítricos para gato de jeito nenhum. Aliás, quando você quer que o gato não suba em tal lugar, você coloca ali uma gotinha. Eu coloco uma gotinha de limão em cima de um sofá que eles adoram ficar. Eu coloco lá, mas não tem um que vai lá, de jeito nenhum. Então tem isso da gente olhar, né? O gato tem esse detalhe que a gente fala, que o animal, o cachorro você usa topicamente, né? O gato, qualquer coisa que você usar vai ser interna, porque ele se lambe inteiro. Então, você tem que tomar esse cuidado com a quantidade, porque ele vai acabar ingerindo de alguma forma. Mas que pode usar, sim, pode. Eu li uma coisa, Jô, falando dos gatos, né? Que eles fazem uma transmutação de energia, né? Então, eles, às vezes, escolhem um lugar da casa onde tem uma energia um pouco menos equilibrada e eles vão lá porque eles fazem essa transmutação, né? Eu imagino que deve ser um trabalho meio de orgonite, assim, que eles fazem, né, nos locais. Tem uma... Antigamente não. Se você for para o Mato Grosso, esse lugar que tem muito gado, quando eles compram um terreno, né, compram aquela fazenda e tal, a primeira coisa que eles levam são os gados. E onde o gado, a hora que começa a cair, né, começa a anoitecer, onde o gado vai e se reúne, que fica aquele montinho, é ali onde eles constroem a sede. Porque é ali onde tem a energia, né, que é o melhor ponto daquele espaço.
Então, o animal consegue saber onde é a energia, que a energia telúrica não vai ser tão, tão prejudicial. Mas é bem legal isso daí, essa parte de animal, dele perceber o lugar, de ter um lugar que é mais agradável para ele. Essa parte energética de animal é fenomenal, é muito legal. Eles têm uma percepção assim muito grande. Alessandro, você queria falar? Só para adicionar informação a respeito de que a Josi falou que coloca o limão no sofá. A minha mãe nunca teve gato e ela ganhou um gatinho no final do ano. E esse gato realmente subia num monte de lugar. Eu vi na internet que o capim-cidreira, né, a erva-cidreira, colocado em alguns espaços, né, sofá, mesa, algum móvel, evitava que os gatos subissem, que o gato subisse ali. Mas comparando com potência mesmo e o óleo essencial da doTERRA. Só que eu percebi que ele não estava dando muita bola para isso, não. Ele estava subindo, deitando em cima do capim-cidreira. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada. Na internet, todo lugar fala isso. Aí eu falei, bom, quer saber? Eu tenho um óleo essencial de capim-cidreira aqui, né? O lemongrass. Aí eu comecei a pingar em cima dos locais, do sofá. E, cara, nunca mais. Mas eu não preciso nem pôr mais. O gato não passa nem perto do sofá, nem perto dos móveis mais. Assim, a potência, né? Eu acho que vale a pena a gente frisar em relação a essa qualidade, pureza, porque não basta a gente ter uma planta qualquer num chastinho ou num espaço no quintal, tirar e pensar que ela vai oferecer essa potência que os óleos essenciais oferecem, né? Então, se foi esse o caso aí, eu acho interessante isso, porque hoje o gato, cara, nunca mais subiu no sofá e já deve ter meses que eu não coloco mais lemongrass no sofá. Olha que legal. Eu, com lemongrass, eu tenho uma receita de carrapato. Eu tirei todo o carrapato da minha casa, porque tem um período que aqui em Bauru parece que dá carrapato em tudo. Eu tirei do cachorro, tirei da casa, né, do quintal e tal, com lemongrass. Foi assim, o bom é que a casa inteira ficou cheirando, né? Mas foi maravilhoso. Foi uma receita excelente. Obrigado. A propósito, essa aula tá linda, viu? Obrigada, muito obrigada. Mas alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Josi, na hora quando você coloca ali sobre a defesa, né? Quando ocorre uma crise, por exemplo, sei lá, tipo pânico, essas coisas, uma crise assim, nesse sentido, né? Então ele o óleo entra e trabalha o emocional. Ele vai e traz essa paz. Sim. Ele sempre, o óleo, ele sempre vai trabalhar essa parte, porque, na verdade, o que ele é? Ele vai procurar a sua defesa. O que está atacando, né? E aí ele vai procurar a sua defesa, vai fazer a sua defesa, que é o que ele trabalhava na planta. O que acaba sendo, né, essa vibração? O óleo essencial é o que a planta estava se defendendo. Então, traz isso para a gente. Entendeu? Então, e aí a gente usa justamente por causa disso. Aquela parte emocional sua, você viu que trabalha as duas partes, a emocional e a física. Então, ele vai trabalhar o emocional primeiro e depois ele vai para a física, ele vai fazer os dois trabalhos, né? Então, o que a gente fala? Que quando a gente recebe uma notícia, né, ou uma situação, o estresse, esse desconforto ele é causado onde? Em 3 cérebros, no cérebro, no coração e no estômago, porque você precisa entender, sentir e digerir, né? Então, é exatamente esse processo que o óleo vai trabalhar. Tá? Ele vai trabalhar no seu emocional, para que você consiga sentir, você consiga entender e você consiga digerir aquele desconforto. E aí, por que entra o trabalho do holístico? Que é buscar esse gatilho. O que aconteceu? Né? Onde que está esse gatilho? Que daí você vai trabalhar exatamente naquele ponto. E é interessante que isso, até em outras terapias, né, como a gente falou já em outros encontros também, na própria Ayurveda, que é a tradição ayurvédica, você fala
que para você melhorar aquela pessoa que não está conseguindo digerir os seus sentimentos, você também trabalha a parte de gestão física dela. Porque a digestão física estimula, influencia e é influenciada pela digestão emocional e mental. Então a gente fala disso também. Muitos dos remédios ayurvédicos que servem para você lidar com situações que você não está conseguindo são remédios que são digestivos. E a gente até fala isso sobre o Zengest, né, que é o óleo da doTERRA. Ele ajuda a gente na parte de melhorar o seu processo digestivo, mas também, se você olhar a parte emocional dele, para você digerir emoções e pensamentos e coisas que você não está conseguindo lidar. A gente fala que quando algo está parado ali, que nem quando você come e não digere, você não consegue comer de novo, você não consegue comer mais. Então você não consegue sentir algo se aquele sentimento ainda não foi digerido. Você não consegue elaborar mentalmente algo se a sua mente ainda não conseguiu digerir aquilo também. É muito legal que o físico, o emocional e, né, a parte energética se influenciam mutuamente. É engraçado quando você trabalha com essa parte energética, né? Que tudo você já... eu tenho um óleo para isso. Tudo você tem um óleo. Nossa, a pessoa está assim, nossa, se ela usasse tal óleo, sabe? Você já... E eu acabo usando muito óleo no trabalho por causa disso, porque eu faço uma sessão, né, de aromaterapia, então eu tenho lá, converso com a pessoa tal, e aí quando você está conversando já vem um monte de óleo na sua cabeça, né, qual que eu vou usar melhor para a pessoa. É muito gostoso quando você desenvolve essa técnica, sabe, começa a trabalhar esse protocolo, é muito gostoso. Deixa eu fazer um convite então para vocês, porque sexta-feira a Josi vai voltar com uma aula para a gente sobre emoções. Então nós estamos começando a falar aqui sobre esse trabalho emocional, né? Na sexta-feira a Josi vai fazer um bate-papo com a gente aí, falando um pouco mais sobre a parte de emoções e o uso dos óleos essenciais, é óbvio, né? Essa junção aí. Então acho que vai ser bem legal, até para completar isso que a gente está falando, né? Hoje foi mais energia e a gente vai falar um pouco mais de emoção depois. Então, assim, queria agradecer a Josi pela sua paciência, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, contribuindo, trazendo uma outra visão, né? Porque a gente tem lá um veterinário, um nutricionista, mas quem tem uma visão legal dessa parte energética? Uma pessoa que trabalha com energia, uma pessoa que estudou e viu e faz e mede na prática. Então, é muito legal ter essa visão aí dessa parte mais energética com a Josi. Então, gratidão, gratidão pela sua paciência, seu tempo e seu conhecimento. Eu que agradeço. Vamos abrir quem está por aí, só para a gente fazer um agradecimento para a Jo. Quem tiver aí, abre a câmera, a gente faz uma coisinha assim. Ó. Se você tiver afim, se não tiver, não tem problema não. Mas quem está aí, só para a gente fazer um tchauzinho aqui. É tão legal para ela ver a carinha das pessoas que ainda estão aqui agora, no final. Então vamos fazer juntos assim, olha. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão.